Olá, alunos de Direito Civil 6, Direito de Família da Universidade Evangélica de Goiás, Senador Canedo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário em que vocês vão assistir esse vídeo, mas sejam bem-vindos. Nossa aula hoje é uma aula especial, uma aula de reposição. Nós hoje falaremos sobre espécies de casamento válido, que é a matéria que nós começamos na última aula, quinta-feira passada. Depois falaremos sobre existência, validade, eficácia e efeitos do casamento. E, finalmente, faremos uma revisão para a primeira VA, para a nossa primeira prova da semana que vem. Semana que vem é nossa semana de provas da universidade. Então eu peço que vocês estudem para a prova, mas mantenham a calma, façam a prova com serenidade, com tranquilidade, e acho que todos vocês vão sair muito bem. Então vocês estão preparados? Vamos para a aula. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico da nossa aula hoje, as espécies de casamento válido. Obviamente que o casamento válido para o direito civil, né? Quando falamos em casamento válido, a primeira espécie que vem à mente é o casamento realizado civilmente no cartório, aquele mais tradicional que nós temos lá, realizado no ofício de registro civil. Entretanto, há algumas outras espécies de casamento que não aquele tradicional casamento civil, que tem alguma validade, mesmo que seja por algum tempo. Então, nós veremos sobre essas espécies agora. Primeiro, o casamento que tem validade jurídica excepcional durante um tempo é o que nós chamamos de casamento putativo. Casamento putativo é um casamento nulo ou anulável, né, que posteriormente ele vai ser anulado ou declarado a sua nulidade, mas que ele foi contraído de boa fé por um ou pelos dois cônjuges, pelos dois contraentes, pelo caso, né, o marido e a mulher, eles se casaram de boa fé, mas depois o casamento dele foi anulado. Essa boa-fé, para o casamento putativo, ela pode ser de um ou dos dois. Um ou dos dois estavam de boa-fé e eles incorreram em algum tipo de erro de fato ou de direito. E isso faz com que, durante o período em que esse casamento estava na constância dessa sociedade conjugal, isto é, antes de ser declarada a nulidade ou a anulação do casamento, esse casamento, esse matrimônio produza efeitos para quem estava de boa fé e para a prole, né, para o caso dos filhos decorrentes deste casamento. Esse casamento, ele incorreu em algum tipo de erro. Esse casamento incorreu em algum tipo de erro, isto é, a ignorância da existência de algum impedimento, por exemplo. E esse erro pode ser um erro de fato ou um erro de direito. Um erro de fato, por exemplo, é quando no casamento acontece um casamento entre irmãos. Eles desconheciam, quando do casamento, de que os contraentes, né, os noivos, os nubentes, eram irmãos. E o fato de ser irmãos é um fato impeditivo para o casamento, é um dos impedimentos para o casamento. Os irmãos não podem casar, colaterais em segundo grau. Causa de impedimento do casamento. Artigo 1521, inciso 3. Não podem se casar os irmãos unilaterais ou bilaterais.
Então, casamento entre irmãos é um exemplo de erro de fato. De fato, né, tem um fato que eles desconheciam e que foi levado a erro e fez com que esse casamento ele se tornasse um casamento nulo. Outra situação é quando ocorre erro de direito. Aí o erro não está em relação ao fato. Nos fatos não há problema, que há em relação ao direito. Por exemplo, um casamento entre um tio e a sobrinha, né, entre um colateral de terceiro grau. Esse casamento ele é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, desde que haja aqueles exames de consanguinidade. Mas, no nosso exemplo aqui de um erro de direito, esse sobrinho que casou com o tio, né, ele desconhecia essa exigência legal, ele incorreu em um erro de direito. E eles não fizeram esse exame de consanguinidade. Esse casamento sendo anulado ou declarado nulo, isso decorre desse erro de direito. Então, tanto o erro de tipo quanto o erro de direito são hipóteses que faz com que o casamento seja considerado um casamento putativo e ele possa produzir efeitos durante sua vigência para quem contraiu ele de boa fé. Outras hipóteses de casamento putativo é o casamento com uma pessoa casada, no caso, por exemplo, da bigamia. A mulher que se casa com um homem e, na verdade, esse homem já era casado. Nessa situação que a mulher casa com um homem já casado, esse homem que era casado, ele já tinha a noção de que ele era casado, ele sabia que ele era casado. Quem está nesse casamento de boa fé é a mulher, se ela desconhecia essa situação, esse impedimento do homem já ser casado. Então, para ela, vai produzir os efeitos de boa-fé do casamento, por exemplo, ao regime de bens, os bens que foram adquiridos na constância desse casamento, por exemplo, e a ele não vai ter os efeitos de boa-fé. Ele vai responder com os efeitos que nós veremos agora no decorrer da aula. A previsão do casamento putativo está no artigo 1561 do Código Civil. Embora anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-fé por ambos os cônjuges, o casamento, em relação a estes, como aos filhos, produz todos os efeitos até o dia da sentença anulatória. Então, esses efeitos do casamento, ele produz todos os efeitos válidos para quem contraiu o casamento de boa-fé, para o cônjuge de boa-fé, quando são os dois, né, para os dois, e para os filhos, até na data da sentença que vai encerrar o casamento, que vai pôr fim ao casamento. Previsão do parágrafo 1º do artigo 1561. Se um dos cônjuges estava de boa-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só a ele e aos filhos aproveitarão. Se ambos estavam de má-fé ao celebrar o casamento, os seus efeitos civis só aos filhos aproveitarão. Aí é aquela situação que tem-se quando os dois sabiam dos impedimentos, nenhum deles incorreu em erro. Por exemplo, os dois sabiam que um deles era casado e tinha impedimento. E mesmo assim o casamento foi realizado e desse casamento tiveram filhos. Nesse caso é a hipótese do parágrafo 2º do artigo 1561, e aí os efeitos do casamento vão ser somente em relação aos filhos. Os efeitos do casamento válido. Se somente um
se estava de boa fé, um foi enganado e o outro não, o casamento, os efeitos do casamento válido vai ser para o cônjuge de boa fé, o cônjuge que foi enganado e em relação aos filhos. Artigo 1564 do Código Civil. Quando o casamento for anulado por culpa de um dos cônjuges, este incorrerá, inciso 1º, na perda de todas as vantagens havidas do cônjuge inocente, inciso 2º, na obrigação de cumprir as promessas que lhe fez no contrato antinupcial. Isso é o seguinte: então aqui tem-se que o cônjuge que cometeu essa fraude, né, que enganou o outro, ele vai ser responsabilizado pelo direito civil. Ele vai, por exemplo, ter que cumprir as obrigações em que ele pactuou aqui no contrato antinupcial. A regra, por exemplo, do direito civil é que quando um contrato, quando um negócio jurídico é declarado nulo, ele é considerado inexistente. Então, os efeitos decorrentes dessa declaração de nulidade não teria os efeitos, porque é considerado, né, pelo judiciário, quando ele é declarado nulo, que esse negócio jurídico não existiu de fato. Mas aqui no caso do casamento, mesmo quando ele é declarado nulo, tem-se algumas obrigações decorrentes do casamento. Por exemplo, no caso do pacto antinupcial, que pode ter ali uma previsão em relação à divisão de bens, em relação à guarda de filhos, e essas obrigações prometidas no pacto antinupcial, né, contratadas ali no pacto antinupcial pelo cônjuge que cometeu a fraude, o que enganou o outro, ele deve cumprir essas obrigações. E todas as vantagens que ele obteve em decorrência do casamento, ele perde. Isso é o efeito para quem cometeu e quem enganou o outro. Quando o casamento, né, os dois estão de boa fé, os dois vão ter esses efeitos do casamento. Já quando só um está de boa fé, só o que está de boa fé vai ter as vantagens e o que está de má fé vai ter essas obrigações do casamento. E em relação às duas hipóteses, os filhos, né, pontuando isso, os filhos vão ter os efeitos deste casamento. Outra hipótese de casamento válido que nós já vimos, inclusive vimos na última aula sobre a celebração dele, é o casamento nuncupativo, que é o casamento naquele iminente risco de vida. É aquele casamento realizado ali no leito de morte, quando a pessoa está com uma doença ou sofreu um acidente, que ele está, geralmente ele está internado e manifesta ali o desejo de, antes de morrer, de ter se casado, de se casar com alguém. Do casamento nuncupativo, ele tem algumas diferenças em relação ao casamento com o caso de moléstia grave, que vai ser o nosso próximo item. No casamento nuncupativo, o casamento é realizado somente entre os contraentes. Eles próprios fazem a declaração ali no leito de morte, ali no próprio hospital ou em casa, mesmo se a pessoa estiver doente. Eles se manifestam ali o seu desejo de se casar, de viva voz, e aí nós vamos lembrar que nós dissemos na última aula, no casamento nuncupativo não é aquele caso em que um dos nubentes está, por exemplo, em coma. Se ele estiver em coma,
ou não tiver com seus discernimento, né, com a capacidade de discernimento de manifestar pelo menos a sua vontade de casar, não pode ser realizado esse casamento. Ele tem que estar, né, com condições de discernimento para poder dizer sim em relação ao casamento. E ali os dois nubentes, o que está doente e o que está sadio, por exemplo, vão manifestar o seu desejo de casar. Eles têm que estar na presença de 6 testemunhas que não podem ser parentes em linha colateral. Então, essas 6 testemunhas, esse é um casamento em que exige um número muito maior de testemunhas. Normalmente, o casamento exige-se 2 testemunhas. Nesse são 6. O primeiro motivo é por causa que não foi realizado nenhum processo de habilitação. E segundo, ele não é realizado por nenhuma autoridade. Aqui não se trata de um casamento religioso com efeitos civis. Aqui é um casamento realizado somente com as testemunhas e os noivos, os nubentes. São essas 6 testemunhas, elas não podem ser parentes em linha reta, então não pode ser mãe, avós, bisavós ou linha reta descendente, né? Os filhos, netos, bisnetos. E também não podem ser parentes colaterais até 2º grau. Aqui, nesse caso, estão excluídos os tios. Perdão, aqui estão excluídos os irmãos. Não podem ser testemunha os irmãos. Os tios já são parentes colaterais de 3º grau. Aí os tios já podem ser testemunhas, os primos, que são parentes colaterais de 3º e 4º grau. Tendo as 6 testemunhas e os noivos expressando a sua vontade de se casar, é exigido que no prazo de 10 dias as 6 testemunhas, né, vão a juízo e é requerido em juízo o reconhecimento desse casamento. Ouvidas as 6 testemunhas, o juiz vai sentenciar, e ele sentenciando procedente à existência desse casamento, a sentença vai ser registrada em cartório com a data da realização do casamento, né, com efeitos a partir da data da realização do casamento. Em termos práticos, geralmente quando vai ocorrer esse registro do casamento, mesmo 10 dias depois, esse cônjuge que estava doente, provavelmente ele já faleceu, ou talvez evoluiu para uma coma, para um estado mais grave, que ele já não tem mais discernimento em relação ao casamento. Mas essa é uma hipótese de casamento válido prevista no Código Civil e aceita no nosso ordenamento jurídico. A previsão é no artigo 1540. Quando um dos contraentes estiver em iminente risco de vida, não obtendo a presença da autoridade a qual incumba presidir o ato, nem a seu substituto, né? Aí no caso, quem incumbe presidir o ato é o oficial de registro, a pessoa designada lá pelo cartório, o presidente do casamento. Poderá o casamento ser celebrado na presença de 6 testemunhas que com os nubentes não tenham parentesco em linha reta ou na colateral até o 2º grau. Outra hipótese que nós temos de casamento válido é o casamento no caso de moléstia grave. A diferença do caso de moléstia grave para o caso do casamento não copativo é que nesse caso de moléstia grave já havia uma intenção anterior, o casamento já estava sendo preparado. Já existia um pedido de habilitação, uma prévia habilitação anterior, e a pessoa foi acometida por uma moléstia ou ela teve uma evolução, né, no seu quadro de saúde, e na data que estava sendo programada para realizar o casamento, essa pessoa vai estar impossibilitada, seja porque ela já vai estar em estado terminal, ou seja porque ela vai estar lá internada mesmo, né,
no hospital e não vai poder ir ao cartório, não vai poder esperar essa data programada ordinariamente para o casamento. Nesse caso do casamento de moléstia grave, o juiz, né, de paz, o presidente do ato, o oficial de registro, a pessoa designada lá do cartório, ela vai até o local em que está essa pessoa doente e lá ela faz o casamento, seja no hospital, na casa, onde que a pessoa está internada, por exemplo, e faz o casamento, e esse casamento pode ser feito inclusive à noite. Nesse caso, tem uma diferença em relação ao incompatível, porque esse é um casamento realizado pelo oficial mesmo. O oficial vai lá no local do casamento e faz o casamento com a formalidade normal do casamento. E é exigido somente 2 testemunhas, porque aí tem a presença do oficial de registros. A previsão está no artigo 1539. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontra o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever. E aqui no casamento em caso de moléstia grave, nós temos essas 2 grandes diferenças. Aqui é exigido somente 2 testemunhas, e a única exigência é que essas testemunhas sejam alfabetizadas, e podem ser parentes dos nubentes, porque esse casamento é realizado pelo oficial de registro, uma pessoa ali designada por ele. E esse casamento, a única diferença é que ele não vai ser realizado no cartório, o oficial vai se deslocar até aquela pessoa, e ele vai ter efeitos a partir dali, e ele vai ter aqueles efeitos mesmo efeito prático de um casamento realizado no cartório, casamento civil. Já o casamento não compativo, ele depende de uma manifestação judicial. Na verdade, como não teve uma presidência ali de um oficial de registro, o juiz vai ouvir as testemunhas e decidir realmente se houve um casamento na data que aquelas testemunhas disseram que foi realizado. Essas são as 2 diferenças, né? O casamento não compativo exige um procedimento judicial, e o casamento, caso de moléstia grave, já tem uma prévia a habilitação, e a cerimônia é realizada, como a gente diz, não a cerimônia apressada, porque a pessoa está doente e pode morrer. Para que o casamento produza efeitos, a pessoa tem que estar viva, e que a partir do casamento, da realização ali, da celebração, o casamento é realizado e passa a ter todos os efeitos. Por exemplo, se a pessoa morre, ela morreu casada, e aí o cônjuge já entra como herdeiro em alguns casos, ou se ele casou, por exemplo, no regime de comunhão universal de bens, ele já vai receber meação ali dos bens. Mas regime de bens de casamento vai ser a matéria que nós iremos estudar no próximo ciclo, depois da avaliação. O próximo casamento que nós temos como casamento válido é o casamento religioso com efeitos civis. O casamento religioso com efeitos civis existe 2 tipos de modalidades: o com prévia habilitação e o com habilitação posterior. Como nós estudamos habilitação para o casamento é um procedimento complexo, é um negócio jurídico complexo, que exige várias formalidades. Segundo a doutrina, é um negócio jurídico que tem mais formalidades no direito civil. E as formalidades do casamento é o pedido de habilitação, depois proclamas e depois a própria celebração. Na habilitação, no processo de habilitação que é requerido,
depois é feito a proclamas e depois é expedido uma certidão de habilitação que garante que a pessoa possa casar pelos próximos 90 dias, que possa ser celebrado o casamento. No casamento religioso com efeitos civis, nessa primeira modalidade, esse processo de habilitação ele foi feito, o casal foi até o cartório, requereu o pedido de habilitação, foi publicado o edital de proclamas. Durante o período do edital de proclamas não foram apresentadas oposição à habilitação, ou se apresentada oposição, o juiz já decidiu e indeferiu a oposição, né, e concedeu a habilitação para que o casal pudesse casar. Concedida a habilitação, o casal tem até 90 dias para realizar a cerimônia. Essa cerimônia, no casamento civil, ela é realizada no cartório perante o oficial de registro. Mas tem a possibilidade de que essa cerimônia possa ocorrer juntamente com a cerimônia religiosa. E aí ela será presidida pelo ministro religioso. Pode ser realizado no templo da igreja, né, no templo religioso, ou pode ser realizado em qualquer local, qualquer outro local, mas a presidência, né, do casamento, a presidência do ato, o celebrante vai ser o ministro religioso, um sacerdote, padre, um pastor, rabino, qualquer ministro religioso. E aí ele vai celebrar esse casamento, vai assinar um termo de realização do casamento pelo celebrante, lá pelo sacerdote, pelos noivos e pelas duas testemunhas. E com esse documento vai ser levado depois ao cartório de registros, e lá no cartório, como já tem uma prévia habilitação, esse documento vai comprovar, né, é como se fosse uma ata do casamento, comprovou a realização da celebração, e aí vai ser expedida a certidão de registro do casamento com data da celebração, né, com efeitos a partir do momento da celebração. Esse é o primeiro caso. Ela está previsto no artigo 1516, parágrafo 1º. O registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias da sua realização, mediante comunicação do celebrante ao ofício competente. Aqui lembrando que quando usa essa expressão ofício competente, é o que nós entendemos popularmente como cartório, é o cartório, né, o ofício de registro civil, registro de pessoas civis, ou por iniciativa de qualquer interessado, desde que haja sido homologada previamente a habilitação. Após o referido prazo, o registro dependerá de nova habilitação. Então, o que ele está dizendo aqui no artigo 1516, parágrafo 1º? Realizada a habilitação, os nubentes têm 90 dias para realizar a celebração do casamento. E o casamento é realizado, né, no momento em que é celebrado, no momento em que o presidente do ato fala: eu vos declaro casados. Aquele momento é o momento que foi realizado o casamento. Da habilitação tem 90 dias para que se possa fazer a celebração. Se depois da celebração os noivos ou o ministro religioso têm que encaminhar essa documentação ao cartório, também em 90 dias, dá mais 3 meses, mais 90 dias. Não obedecidos esses prazos de 90 dias, ou mais 90, o casamento vai depender de uma nova habilitação. Porque aquela habilitação, aquela primeira habilitação que foi feita, ela tem essa validade, né, por 90 dias, essa eficácia de 90 dias. Não significa que vai ter que ser feito um novo casamento, uma nova documentação da celebração, mas o que vai ter que ser feito é um novo processo de habilitação. Nesse novo processo de habilitação, se estiver tudo ok, não tiver oposição, oposição de algum impedimento ou causa suspensiva,
vai ser expedida uma nova certidão de habilitação, e com essa nova certidão vai poder se registrar o casamento já celebrado, na data que foi celebrado na cerimônia religiosa, na igreja, por exemplo. E a segunda hipótese de casamento religioso com efeitos civis é quando não há habilitação posterior. Nessa situação, é uma situação em que os próprios noivos já vão diretamente lá no ministro religioso, lá no padre, no pastor, e lá eles fazem o casamento, não fazem nenhum procedimento prévio no cartório. Não é feito o procedimento sobre habilitação, né, para ver se não há nenhum impedimento, se não há nenhuma causa suspensiva para o casamento. Esse é um procedimento mais raro na prática, mas ele é possível. E aí, o que difere da primeira situação? É que quando ele vai para registrar esse casamento em cartório, ele já não é registrado imediatamente, porque não há uma prévia habilitação. Aí vai ter que essa ata, esse documento de realização, né, do termo assinado pelo padre, o pastor, o ministro religioso, os noivos e os padrinhos, que é aqueles documentos que assinam lá no dia do casamento, não vai poder ser registrado imediatamente, mas ele é levado ao cartório, o cartório inicia um processo de habilitação, vai ter que pegar toda aquela documentação de habilitação, novamente, vai publicar o edital de proclamas. Publicado o edital de proclamas, não apresentado oposição ao casamento, e aí, na hora que for expedir já a habilitação para o casamento, como o casamento já foi celebrado, aí nesse momento já, em vez de você dar 90 dias para a realização do casamento, você já registra o casamento que foi realizado anteriormente na igreja, em uma cerimônia religiosa. Então, essa habilitação, esse registro do casamento civil realizado sem prévia habilitação, ele vai ser condicionado à habilitação, a que os noivos, né, tenham certificado de habilitação para o casamento. A previsão é no artigo 1516, parágrafo 2º. O casamento religioso celebrado sem as formalidades desse código terá efeitos civis a requerimento do casal, for registrado a qualquer tempo no registro civil mediante prévia habilitação, mediante autoridade competente e observados os prazos de 1532, os prazos da habilitação. E em qualquer dos casos, seja com prévia ou habilitação posterior, o casamento religioso com efeitos civis, ele produz efeitos a partir da data da sua celebração. Então, se no curso desse processo de registro ocorre o falecimento, por exemplo, de um dos cônjuges, o casamento já foi celebrado. Então, não tendo nenhum problema de documentação, por exemplo, no caso da habilitação posterior, não tem nenhuma oposição, nenhuma causa suspensiva, o casamento vai produzir efeitos desde a data da celebração, e a pessoa mesmo tendo falecida, né, a certidão de registro de casamento vai ter essa eficácia desde a data da celebração do casamento. Outra hipótese que nós temos de casamento válido é o casamento consular. O casamento consular é o casamento de brasileiros. E aqui o nosso ordenamento jurídico exige que os dois sejam brasileiros, né? Os dois nubentes sejam brasileiros. E aqui também não faz diferença se são brasileiros natos ou naturalizados, mas desde que tenham nacionalidade brasileira. E a exigência do casamento no consulado é a mesma exigência do casamento no registro civil, no casamento no cartório. Porque as instalações consulares, né, os consulados têm essas atribuições de registro de
registro civil, tanto de casamento, óbito e de nascimento. Os consulados são aquelas repartições do governo brasileiro espalhados no mundo para atender a população brasileira no exterior. Existe o consulado brasileiro em Nova York, consulado brasileiro em Miami, em Los Angeles, consulado brasileiro na Europa, em várias localidades do mundo, principalmente onde tem mais concentração de brasileiros morando no exterior, ou brasileiros que passam pelo exterior, existem consulados brasileiros. E as autoridades consulares têm essa atribuição legal, né, de poder celebrar casamentos lá no exterior de brasileiros. Os requisitos, existe a habilitação, os requisitos igual um casamento no cartório no Brasil. Então, ele tem as mesmas exigências de um casamento no Brasil. O que a lei exige? A legislação, o Código Civil exige que, além de casar, que esse casamento realizado no consulado, que depois que os brasileiros voltem para o Brasil, voltem a morar no Brasil, que eles façam um registro aqui no cartório, no Brasil, no prazo de 6 meses, quando eles voltam a morar aqui. Aí nós vamos lembrar que esse prazo que é dado pela legislação é quando eles voltam a morar no Brasil, voltam com ânimos definitivo no Brasil. Não é, por exemplo, brasileiros que moram no exterior e vêm passar umas férias. Quando eles vêm passar umas férias no Brasil, eles estão vindo a passeio. Mas a legislação exige que eles façam esse registro 6 meses a partir do momento em que eles voltam de mudança para o Brasil. Como se trata de um prazo extremamente difícil de ser aferido, porque, por exemplo, a partir do momento que começa esse prazo, pensamos numa situação hipotética de um casal de brasileiros que vem passar as férias escolares com toda a família, que casou no exterior, no consulado brasileiro, bonitinho, seguindo a legislação brasileira, casou. Eles vêm passar as férias aqui no Brasil, ficam aqui 2 meses de férias escolares. Quando chega no final dos 2 meses, eles decidem não voltar e decidem mudar para cá. Pelo texto legal, o momento dos 6 meses para registrar o cartório, para registrar em cartório brasileiro aquele casamento feito lá no consulado, começa do momento em que eles decidem. Como esse prazo, às vezes não é tão fácil aferir, que às vezes eles começam a decidir, ficam aí pensando uma semana, um mês, às vezes eles decidem ficar, eu vou ficar mais um mês de férias, e às vezes é muito tênue essa lista, saber qual que é o momento exato em que eles decidiram ficar definitivamente no Brasil. Então, por isso, não só por isso, mas porque o casamento ele é válido também realizado no exterior, a jurisprudência diz que essa falta desse registro no cartório brasileiro não torna o casamento inválido ou casamento inexistente. A consequência disso é que a falta de registro 6 meses depois que eles voltam para o Brasil no cartório brasileiro não torna o casamento inválido, é meramente uma irregularidade. Tanto é que se esse casal nunca vier a realizar esse registro no cartório brasileiro, ainda assim eles são casados e ainda assim eles são impedidos de contrair novas núpcias, porque é um dos impedimentos para o casamento a pessoa ainda ser casada. Eles têm que primeiro dissolver, o casamento anterior, no caso deles quiserem casar novamente. Essa previsão
de casamento no consulado, ela está na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a famosa LINDT, no artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais atos de registro civil, como nascimento e óbito de filhos nascidos no país sede do consulado. E a previsão no artigo 1544, casamento de brasileiro celebrado no estrangeiro perante as respectivas autoridades ou cônsules brasileiros deverá ser registrado em 180 dias a partir da volta de um ou de ambos os cônjuges ao Brasil no cartório do respectivo domicílio, ou em sua falta, no primeiro ofício da capital do estado em que passam a residir. A previsão também na Lei de Registros Públicos, artigo 32, com as mesmas disposições. Assim encerramos as espécies válidas de casamento e agora nós vamos estudar a validade, eficácia, invalidade e anulação e nulidade de casamentos. Partindo para a segunda parte da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre existência, validade, eficácia e efeitos jurídicos do casamento. Primeiro, nós temos que estabelecer aqui, relembrar algumas definições, umas diferenças sobre existência, validade e eficácia. O casamento ele pode existir, ser válido e eficaz, pode existir, ser inválido, ineficaz, pode inexistir, ser inválido e ineficaz, ainda existir, ser inválido e eficaz. Por exemplo, o casamento que existe, é válido e eficaz, é o que a gente chama, né, o casamento normal, o casamento de pessoas que estão desimpedidas, que obedeceu todos os requisitos legais, os ritos, e o casamento é existente, válido e eficaz. Ao casamento existente, porém inválido e ineficaz, o casamento incestuoso, o casamento, por exemplo, entre irmãos, entre pais e filhos, né? É um casamento que é ineficaz e ele é inválido, apesar de ter existido de fato. O casamento existente, inválido e eficaz. Ele existiu, não tem validade, mas tem eficácia em relação a alguns efeitos. Por exemplo, o casamento putativo, que ele tem eficácia em relação aos cônjuges de boa fé e aos filhos. Nós já vimos isso hoje quando falamos sobre espécies de casamentos válidos. E temos o casamento inexistente, inválido e ineficaz. É o casamento, por exemplo, que foi feito sem a manifestação de vontade dos nubentes. O casamento em que não foi dito sim. Então é um dos elementos estruturantes do casamento, a manifestação livre da vontade. Se não teve manifestação de vontade em relação ao casamento, esse casamento, na verdade, é inexistente. Sendo inexistente, inválido, ele também vai ser ineficaz. Nós partimos para a tabela aqui sobre existência, validade e eficácia do casamento com os exemplos. Primeiro caso, nós temos aqui o casamento que é existente, né, que ele existiu. Ele tem validade, tem eficácia, que é o casamento normal, o casamento de pessoas desimpedidas, que seguiu todo o rito legal. Nós temos o casamento na segunda linha, o casamento que existiu, não tem validade, não tem eficácia. Por exemplo, o casamento de pessoa impedida, o caso do incesto, é um casamento, relação incestuosa, é um casamento que não tem validade, não tem eficácia. Terceira hipótese é a hipótese de existência do casamento com inexistência de validade, casamento inválido, mas com certa eficácia, no caso do casamento putativo, que tem eficácia em relação aos cônjuges de boa fé e em relação também aos filhos. E por fim, nós temos nossos exemplos aqui, casamento inexistente, inválido, ineficaz. Casamento, por exemplo,
realizado sem manifestação expressa da vontade, sem ter dito sim. A existência, validade e eficácia de qualquer fato jurídico, de qualquer negócio, fato jurídico, ela obedece a esses 3 elementos. Essa é uma proposta aí de Hans Kelsen, introduzida no Brasil por Ponte de Miranda, sobre a existência, validade e eficácia de qualquer fato jurídico. A existência se refere sobre o plano do ser, do existir do fato jurídico. Inexistir significa que há falta de qualquer elemento fundamental desse fato jurídico. O fato inexistente é o que chama-se de não fato, é um nada jurídico. A validade, por sua vez, é o ajuste às prescrições, ao rito, às exigências legais. Quando há ausência de algum elemento de validade, o fato é inválido, apesar de poder ser existente. E aí são espécies de ausência de algum elemento de validade que torna o fato inválido, são espécies, a nulidade e a anulabilidade. A nulidade vai gerar a declaração da nulidade do fato jurídico, e a anulabilidade, a anulação do fato. E por fim, a eficácia. A eficácia diz respeito à possibilidade de produção de efeitos do fato jurídico, do negócio. A possibilidade de criar, extinguir, modificar e substituir relações jurídicas. Em relação ao casamento, no primeiro elemento, a existência vai se referir aos elementos estruturantes. Sem os elementos dos quais, não tendo esses elementos, o casamento não existiu. É o exemplo de quando não se teve manifestação de vontade para o casamento, não existiu casamento. Validade tem a ver com os requisitos da lei, descumprimento das formalidades, das exigências. Casamento entre pessoas impedidas é um fato que torna o casamento inválido. E eficácia tem a ver com a produção de efeitos. No primeiro elemento, a existência, nós temos a história, as hipóteses dos elementos estruturantes. No casamento não se admite No casamento, a eficácia, ela vai ser automática. Sendo existente e válido, o casamento vai ser eficaz. Não se admite condição, termo ou encargo no casamento no direito brasileiro. Se o casamento for existente e válido, ele será eficaz. Então, nós vamos estudar agora a existência e a validade. A eficácia, ela vai ser uma consequência desses 2 elementos. Por exemplo, no Brasil, não se pode vincular uma condição para produzir efeitos. Por exemplo, em outros ordenamentos jurídicos, nós temos alguns efeitos de casamento com o decorrer do tempo. Regime de bens, no caso de divórcio, a partilha de bens vai obedecer certo regime se o casamento durar mais de 1 ano. Se o casamento tiver filhos, que são as espécies de condição, termo ou encargo. No Brasil, nós não temos essa possibilidade. No Brasil, o casamento sendo válido e eficaz, válido e existente, ele vai ser eficaz. A eficácia é uma consequência desses 2 primeiros elementos. Em relação à existência do casamento, aí são verificadas as condições mínimas para se admitir como acontecimento relevante o casamento no direito de família. Sem os elementos da existência, nós vamos ter o que é chamado de não casamento ou nada jurídico.
Aqui, só para efeitos de compreensão, é como se não tivesse sido realizado o casamento. E aqui nós podemos colocar aqui como um exemplo para que vocês entendam. Imagine uma seguinte situação: está se gravando um filme, uma cidade cenográfica, e alguém chega ali, está se gravando por atores uma cerimônia de um casamento coletivo. E sem perceber isso, um casal entra naquela filmagem do set, né, de gravação, e participa daquele casamento cenográfico, daquele casamento que está sendo ali realizado para fins artísticos por atores. E esse casamento, a pessoa participa desse casamento achando que se trata de um casamento de verdade. E, na verdade, é um casamento cenográfico, um casamento, né, para fins artísticos, para gravar um filme. Esse casamento não é um fato jurídico, é um não casamento. Na verdade, as pessoas não foram casadas. Esse fato é para ilustrar exatamente sobre a inexistência do casamento. É um casamento inexistente, que ele não existiu. O casamento que não existiu, que falta esse elemento da existência, ele nem precisa ser desconstituído. Não precisa nem se entrar na justiça para declarar a inexistência, como é no caso, por exemplo, no caso da validade, quando você entra com uma ação para declarar a nulidade ou anular o casamento. Nesse caso, não precisa de desconstituição judicial desse ato, porque na verdade isso não é um casamento, ele é um nada jurídico. Exemplos menos abstratos: por exemplo, um casamento realizado pelo juiz do trabalho, um casamento realizado na delegacia pelo delegado. Isso não é um casamento, é um casamento inexistente. Há um ato, por exemplo, se judicialmente para desconstituição, se no caso esse casamento ele foi registrado no registro público seu registro público. Se ele foi dado a registro, né, por exemplo, o juiz do trabalho manda registrar aquele casamento inexistente e o tabelião registra, pode-se entrar com ação para anular o registro do casamento, o registro lá no cartório, mas não precisa de anular o ato, porque o ato é inexistente. Esse casamento inexistente, ou esse não casamento, a inexistência do casamento, ela não tem efeito nem mesmo como os efeitos do casamento putativo, quando os nubentes contraem um casamento de boa-fé. No caso, por exemplo, lá do casamento da pessoa que desconhecia um impedimento do outro, desconhecia que a outra era casada, é o casamento putativo, que ele produz efeito para quem está de boa-fé. Nesse caso aqui não produz efeito, porque o casamento não existiu, nem mesmo em relação aos de boa-fé. É o caso do casamento realizado lá perante os atores, achando que se tratava de um casamento de verdade. Não era só de um casamento simulado. Outra situação, né, por exemplo, casar lá com o delegado. Quem foi o celebrante da cerimônia foi o delegado. Esse casamento também é inexistente, não interessa se os cônjuges, os contraentes do casamento estavam ou não de boa-fé. Aqui nós temos um outro elemento que era discutido pela doutrina sobre a diversidade de sexos entre os contraentes, entre os nubentes, como um elemento aqui de existência do casamento. Se não fosse o casamento entre homem e mulher, a doutrina, há algum tempo atrás, dizia que poderia ser um fato que o casamento seria inexistente, porque para o casamento ser existente deveria ser casamento entre homem e mulher. E aí nisso a fundamentação da doutrina era nos
nos artigos da lei, da Constituição, que fala sobre casamento. Um deles é o artigo 1514 do Código Civil, né, que fala sobre casamento entre homem e mulher. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher se manifestam perante o juiz. A Constituição, também artigo 226, parágrafo 3º, que fala sobre a proteção da união estável, do casamento, fala também sobre união entre homem e mulher, como entidade familiar. Mas já há mais de uma década, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o casamento homoafetivo, deu interpretação conforme ao Código Civil para dizer que o casamento é entre duas pessoas, não necessariamente, não é exclusivamente entre homem e mulher. Então é admitido o casamento de homem com homem, de mulher com mulher, e o casamento heteroafetivo, né, entre homem e mulher. Então essa observação é só para dizer que se você pegar uma doutrina, algum livro bem antigo, assim de 10, 15 anos mais que isso, ele pode estar desatualizado e colocar essa observação como um elemento de existência do casamento, mas atualmente não é um elemento de existência do casamento a diversidade de sexos entre os nubentes. E aí nós vamos ver quais são os pressupostos de existência do casamento. Nós temos dois pressupostos de existência. Um é o consentimento, o segundo é a celebração por autoridade. O consentimento é exatamente sobre... O consentimento é a voluntariedade, a manifestação livre e voluntária de que a pessoa nubente quer se casar, que os dois contraentes querem contrair núpcias. Esse consentimento ele deve ser expresso, e a ausência ou a negativa importa na inexistência do casamento. A ausência do consentimento é quando a pessoa não fala, quando o oficial, né, o celebrante do casamento, a autoridade celebrante, o juiz de paz, o sacerdote religioso, ele pergunta sobre a voluntariedade. Em regra vai perguntar se é de livre e espontânea vontade, se você deseja se casar, e a pessoa se nega a responder, não responde. Isso é a ausência de consentimento para fins de casamento. Aqui no direito de família, o silêncio, né, não pode ser interpretado como consentimento. Ele é ausência de consentimento, gera a inexistência do casamento. E óbvio que a negativa, que é dizer não, é a inexistência completa, né, do consentimento. Esse requisito é justamente para evitar coação, evitar os casamentos forçados, aqueles casamentos que existiram ao longo da história, casamentos arranjados, em que os noivos, né, os contraentes do casamento não queriam e eles eram coagidos a se casar e se casavam sem a sua vontade. Aí nós vamos já revisar aqui sobre a suspensão da celebração. No momento da celebração do casamento é feita essa pergunta sobre o consentimento, sobre a voluntariedade, né, de livre e espontânea vontade, você casar, e os noivos têm que responder sim, os dois. Então, quando há ausência desse consentimento, quando há recusa, a declaração de que não é de suas vontades, ou quando diz não, quando o cônjuge se manifesta, né, o contraente, ainda não cônjuge, mas o contraente, o casamento nubente ali, se mostra arrependido, ou quando os pais revogam a autorização, no caso quando os noivos estão entre 16 anos completos e 18 incompletos, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, se os pais revogarem, a cerimônia tem que ser imediatamente suspensa, nos termos do artigo 1538. A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, inciso 1º, recusar a solene afirmação da sua vontade, o famoso silêncio,
o oficial do casamento, o celebrante do casamento, presidente ali da cerimônia, ele vai perguntar se é de livre e espontânea vontade, um dos noivos ou os dois vão ficar calados, não vão responder. Aí é uma causa de suspensão da celebração, ela tem que ser imediatamente suspensa. A segunda hipótese é quando ele declarar que não é livre e espontânea vontade, é feita a mesma pergunta, é livre e espontânea vontade, você se casar com um fulano de tal, e algum deles responder que não. E a terceira hipótese, né, inciso 3, é manifestar arrependido. Eu queria ir casar, mas agora estou pensando, não sei se é isso mesmo. Nessas três hipóteses, na hipótese de revogação da autorização pelos pais, o casamento é imediatamente suspenso. E a retratação, ela não pode ser realizada no mesmo dia. O casamento só pode ser realizado no dia posterior. Por exemplo, quando os noivos chegam e falam ali, de livre e espontânea vontade, ele responde que não, por estar embriagado, ou porque era uma brincadeira. E aí, na hora que suspende a celebração, ele fala, não, era só uma brincadeira, eu quero casar e tal. Esse casamento não pode ser realizado no mesmo dia, exatamente pelo respeito a essa instituição, as formalidades, né, desta instituição, casamento, da seriedade, das implicações que o casamento tem no direito para quem contrai e perante terceiros. E essa previsão é do parágrafo único do artigo 1538. O nubente que por algum dos fatos mencionados nesse artigo, né, que é dizer não ou ficar calado, der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. E aí, sobre terminamos esse primeiro item aí de existência, primeiro pressuposto de existência, que é a manifestação da vontade. E o segundo item, o segundo pressuposto, é celebração do casamento por uma autoridade. No direito brasileiro, nós temos praticamente 4 autoridades que celebram casamento. O juiz de direito, o juiz de paz, né, uma pessoa lá responsável pelo cartório, o sacerdote religioso, no caso do casamento religioso, com fins civis, com os efeitos civis, aí o presidente, né, o celebrante do casamento é um sacerdote religioso, padre, pastor, aí não importa a religião, pode ser de qualquer religião, nosso direito está consagrado à liberdade religiosa e à igualdade de religiões. Então, todas as religiões, né, os sacerdotes de qualquer religião têm autoridade, são autoridades constituídas pela legislação para celebrar um casamento, para presidir a cerimônia de celebração. E também a quarta autoridade seria o cônsul, a autoridade consular, no caso daquele casamento realizado no exterior, nos consulados brasileiros no exterior. Aí é uma autoridade consular, que ela tem essas autoridades aqui de cartório, né, de oficial de registro. Então, em decorrência disso, não se pode celebrar casamento, nem um promotor, nem delegado, nem defensor público, prefeito, vereador, um juiz do trabalho. Não pode polícia militar, um capitão, cabo da PM, esse pessoal não tem não é a autoridade para a celebração de casamento. Não sendo realizado pelas autoridades que podem realizar casamento, esse casamento é inexistente. Então, o casamento feito pelo prefeito da cidade, ele é inexistente. Pelo delegado, ele é um casamento inexistente. Só que aqui nós temos só fazer uma observação. O requisito de existência do casamento é a celebração por autoridade.
não por autoridade competente. A incompetência da autoridade, ela vai gerar a anulabilidade, vai ser um requisito lá de validade, não requisito de existência. Sendo celebrado o casamento por uma autoridade incompetente, vai ser um caso de anular o casamento, mas ele continua sendo existente. Por exemplo, é autoridade para a celebração de casamento o juiz de direito, mas pelas competências do tribunal, né, de organização judiciária do tribunal, o juiz competente para realizar o casamento é o juiz da vara de registros públicos. Se esse casamento foi realizado por um juiz de outra vara, o juiz da fazenda pública ou um juiz da vara criminal, esse casamento foi realizado por uma autoridade incompetente, que ela não teria competência para realizar aquele casamento segundo a organização judiciária, né, o Código de Organização Judiciária. Mas essa autoridade é uma autoridade e esse casamento é existente. É diferente, por exemplo, no caso do casamento realizado pelo juiz do trabalho. O juiz do trabalho é de outro ramo da justiça. Ele não tem uma hipótese em que o juiz do trabalho vai ser juiz competente para fazer casamento. Diferente, por exemplo, do juiz da fazenda pública ou do juiz criminal. Um juiz criminal, ele pode ser transferido, por exemplo, para uma vara de registros públicos se ele se tornar competente. Ali naquele momento ele é incompetente para realizar o casamento, mas ele pode se tornar competente. Então o casamento realizado por um juiz incompetente, ele é existente, mas pode ser anulável. Na validade do casamento, aqui verifica-se a presença dos requisitos legais, verifica se foi cumpridas as formalidades, aqui verifica sobre se não ocorreu nenhuma causa de impedimento para o casamento. Quando se verifica a validade do casamento, é em relação ao casamento que já é existente. A existência é uma etapa anterior. Só fala-se em validade quando se tratar de um casamento existente. Por exemplo, para ficar claro isso, a manifestação da vontade para o casamento. Inexistindo manifestação da vontade, no caso de uma celebração em que um dos nubentes não falou sim, ele disse não, ou ele ficou calado, isso não tem manifestação da vontade. A ausência de manifestação da vontade, ela fere o elemento da existência. Então é um casamento inexistente quando não há manifestação da vontade voluntária de contrair núpcias. É diferente quando a vontade, a manifestação da vontade é viciada, isso é, ela é decorrente de alguma coação ou um erro. Nesse caso, o casamento é existente, mas ele pode ser invalidado, porque pode ser declarado nulo ou anulado. A coação aqui é quando a pessoa, por exemplo, está sendo ameaçada. Alguém ameaça ela ou a família para se casar. Você vai casar com a minha filha ou eu te mato. Isso aqui é uma coação. A pessoa o casamento vai ser existente porque ele vai ser realizado perante a autoridade. Ele vai dizer sim, mas ele está viciado. Então é uma causa de invalidação do casamento, mas é um casamento existente. Em relação ao erro, quando a pessoa estava achando que estava se tratando de um outro evento e na verdade era do casamento. Isso aí você pode ter, por exemplo, uma situação bem hipotética de atores um deles está achando que está indo para a gravação de um casamento simulado, para uma filmagem de um filme ou para um ensaio de um filme em que ele vai se casar, e na verdade ele está indo ali para um casamento real no cartório.
E aí ele vai e fala, sim, o casamento foi realizado pela autoridade, o casamento teve a declaração de vontade. É um casamento existente. Mas é um casamento que não é válido, porque teve um vício ali na manifestação da vontade, teve um erro de fato, nesse exemplo. A validade do casamento, ela pode ser maculada quando ocorrer uma nulidade ou uma anulabilidade. Ocorrendo uma dessas duas causas, vai ocorrer a invalidação do casamento. E com a invalidação do casamento, os nubentes, eles voltam ao seu status de solteiro. Eles voltam ao status anterior ao casamento. E tem as consequências jurídicas bem diferentes de uma dissolução do casamento pelo divórcio, por exemplo. Porque os efeitos eles vão retroagir. Principalmente quando declarado a nulidade do casamento, vai considerar como se o casamento não tivesse existido. Claro que vão ter alguns efeitos que vão continuar, mas no divórcio os efeitos do casamento não vão ser retroativos da dissolução do casamento. E essa invalidação do casamento, ela pode ser feita, inclusive, essa ação judicial, né, de invalidação do casamento, ela pode ser ajuizada, seja por divorciado ou porque já é viúvo. Por exemplo, o outro cônjuge já faleceu e mesmo assim entrar com uma ação para invalidar o casamento, para declarar nulidade ou anular o casamento. Vai se manter o interesse de agir. Por quê? Porque os efeitos jurídicos da invalidação do casamento são muito mais amplos do que os efeitos jurídicos do divórcio ou da viuvez. Uma pessoa que está viúva e o casamento dela é nulo, se o casamento foi declarado nulo judicialmente, ela volta ao status de solteira, por exemplo. Então, mesmo ocorrendo viuvez ou divórcio, não perde o interesse de agir na invalidação do casamento. Quando estamos a falar aqui de nulidade, uma causa de invalidade do casamento é a nulidade. A nulidade se refere a violações de preceitos de ordem pública, e por isso elas podem ser declaradas de ofício pelo juiz ou podem ser arguidas pelo membro do Ministério Público ou por qualquer interessado. A previsão está aqui no artigo 1549 do Código Civil. A declaração de nulidade do casamento pode ser promovida mediante ação direta por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Nulidade se refere sempre a um vício que não pode ser convalidado. E como características do casamento nulo, nós temos que a nulidade ela vai operar de pleno direito, ela pode ser invocada por qualquer pessoa, pelo Ministério Público ou pelo juiz de ofício mesmo. Não é admitido confirmação e por se tratar de um vício que não pode ser convalidado de ordem pública, ela também é imprescritível. Então, a ação declaratória de nulidade ela pode ser arguida por casamento que foi realizado há vários anos. Não tem prescrição aqui em relação a isso. A ação judicial ela tem algumas características na ação judicial da declaratória da nulidade do casamento. Por exemplo, os dois cônjuges eles vão ser litisconsortes nessa ação judicial, mesmo se um não se opor. Significa o seguinte: se uma pessoa vai requerer a nulidade do casamento e que não seja, obviamente, um dos dois cônjuges, um contra o outro, a ação judicial vai ser proposta pelo Ministério Público contra os dois. Necessariamente é um litisconsórcio passivo unitário. Por quê?
porque os efeitos da nulidade do casamento vai ser a declaração da nulidade, a dissolução do casamento, que vai ter esse mesmo efeito para todos os dois. E ela vai ter efeito retroativo. Quando diz os mesmos efeitos, é o seguinte: o casamento não pode ser anulado somente em relação a um e manter em relação ao outro. Então o casamento é anulado, então os dois vão ser processados, vão responder ao processo de declaração de nulidade. A ação judicial, né, declaratória de nulidade de casamento, ela segue o procedimento ordinário. Então ela admite ampla dilação probatória. É admitido reconvenção. Reconvenção é quando quem está sendo processado, ele vai e argumenta que, na verdade, não é aquilo que se passa, mas, por exemplo, imagine uma seguinte situação. Uma pessoa entra com ação de declaratória de nulidade do casamento de alguém, dizendo que aquela pessoa era casada e por isso tem uma causa de impedimento, aquele casamento que ela contraiu por ser uma pessoa casada, esse casamento é nulo. E aquela pessoa que está sendo processada na ação declaratória de nulidade, ela vai em sua defesa dizer o seguinte: na verdade, nulo seria o meu primeiro casamento. Então a primeira esposa que está processando ele, né, ele pode argumentar que o primeiro casamento que é nulo. E aí isso é uma possibilidade, inclusive se, por exemplo, resolver que o primeiro casamento dele é nulo, o segundo pode ser declarado válido, porque ele não é uma pessoa casada, então ele pode se casar novamente, o segundo casamento ser válido. É na ação judicial que se vai se reconhecer também uma outra característica, que na ação judicial que vai reconhecer os efeitos do casamento putativo, que nós já vimos hoje. Por exemplo, aqueles efeitos em relação ao consorte de boa-fé é reconhecido nessa ação judicial mesmo. E, por exemplo, ele pode manter o nome, já pode receber alimentos ali dentro dessa mesma ação declaratória de nulidade do casamento. E aí nós temos aqui a hipótese legal de nulidade do casamento, o artigo 1549, inciso 2, infringência de impedimento. Aqui nós temos a situação interessante, que o inciso 1 foi revogado. E o inciso 1 dizia exatamente sobre as pessoas sem discernimento, sobre o enfermo mental. Ele foi revogado pelo artigo 123.4 da Lei Brasileira de Inclusão, também pela Convenção de Nova York, que deu autonomia para as pessoas sem discernimento, né, para os deficientes mentais. E é importante destacar que o seguinte: a pessoa que tem esse discernimento comprometido em razão de uma deficiência mental, o casamento dela não é nulo mais, mas é um casamento que pode ser anulado. É uma causa é uma causa de anulabilidade, nos termos lá do artigo 4º, inciso 3º do Código Civil. E aí nós temos exatamente a primeira causa aqui, que é a violação de impedimentos. Como está previsto na legislação, é causa de impedimento, não podem se casar, né, os ascendentes com os descendentes, seja natural quanto civilmente. Então não podem casar pais com filhos, netos com os avós, bisnetos com bisavós. Seja esse parentesco natural, que é o parentesco biológico, seja esse parentesco civil, que é o parentesco por adoção. Então, o filho adotivo também não pode casar com os pais adotivos, nem os netos com os avós, seja isso
seja esse parentesco biológico ou parentesco adotivo. Não podem se casar também os afins em linha reta. Os afins em linha reta não se pode casar com sogro nem com os enteados. Esse parentesco de afinidade por linha reta, ele não se acaba mesmo se a pessoa ficar viúva. Então não existe ex-sogra e ex-enteado. E esse tipo de casamento com essas pessoas também é um impedimento, não pode ser realizado. É uma causa de nulidade do casamento. Terceira é o adotante com o cônjuge adotado ou vice-versa. O filho adotivo não pode casar com o parceiro, com o cônjuge do pai adotivo, da mãe adotiva. Não pode se casar com os irmãos e os colaterais até terceiro grau. Aí fazendo aquela ressalva dos tios, os colaterais de terceiro grau, por exemplo, no caso dos tios, desde que haja aquele exame lá de consanguinidade, tem uma autorização legal para casar, mas tem que obedecer aqueles requisitos, aqueles exames especificados. Não pode casar também o adotado com o filho do adotante, então com seu irmão adotivo, não pode se casar os irmãos adotivos, Não podem se casar as pessoas casadas, então só pode casar pessoa solteira ou viúva, divorciada, alguém que não está dentro de uma sociedade conjugal, dentro de um casamento. A pessoa casada tem que divorciar primeiro para depois se casar. E a última causa de impedimento é o sobrevivente com o assassino do cônjuge falecido, aquele caso famoso, de o amante que mata o marido para casar com a mulher. Nesse caso não pode, também é uma causa de impedimento do casamento. A arguição da nulidade do casamento, ela independe se esse impedimento foi ou não arguido na época da habilitação. O processo de habilitação para o casamento, ele é um procedimento administrativo, mesmo que tenha manifestação judicial, é um procedimento administrativo, que ele tem mínima dilação probatória, praticamente você vai trabalhar com provas pré-constituídas. E mesmo que lá no procedimento de habilitação a oposição de um impedimento foi indeferida e a pessoa foi habilitada, lá não faz coisa julgada, até porque é um procedimento administrativo, não faz coisa julgada para se discutir esse impedimento aqui numa ação declaratória de nulidade. E essa ação declaratória de nulidade, pode ser proposta por qualquer interessado, Ministério Público ou pelo juiz de ofício. Como efeitos da declaração da nulidade, vai ter que o casamento, mesmo se declarando essa nulidade, ele foi um casamento existente e que vai produzir efeito perante os terceiros de boa-fé. No caso, o cônjuge de boa-fé e os filhos. Uma das consequências para o filho é a presunção da paternidade. Os filhos que nasceu durante o casamento vão ser considerados filhos daquela pessoa, daquele pai. E em relação aos consortes, ao cônjuge de boa-fé, por exemplo, o reconhecimento da comunhão de bens adquiridos por esforço comum durante que esteve entre o casamento e a dissolução do casamento, pela ação judicial. E nós passamos agora para uma segunda hipótese de nulidade. Essa segunda hipótese, apesar de não estar prevista no artigo 1548, ela estava prevista no artigo 1550, para inciso 1º.
mas como tivemos uma alteração legislativa que mudou, impossibilitou o suprimento dessa idade núbil, essa que era uma causa de anulação do casamento passou a ser um caso de nulidade. O que isso significa? Antes, nós tínhamos que a idade para o casamento era com 16 anos. A partir de 16 anos completos. Mas em caso de gravidez, por exemplo, poderia ter o suprimento dessa idade a partir dos 14. E quando casava antes dessa idade, poderia ser uma causa de anulação. Nós veremos no próximo item agora as causas de anulação do casamento. Mas como houve uma alteração da legislação e proibiu que o juiz, a autoridade, né, competente, faça o suprimento dessa idade para possibilitar o casamento antes dos 16 anos, isso passou a ser uma causa de nulidade. E o legislador se esqueceu de trazer essa hipótese lá da anulação para a causa de nulidade. Ela está prevista aqui no artigo 1550, inciso 1º, é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Porém, na verdade, se trata de uma causa de nulidade, porque não tem hipótese legal mais de fazer convalidação do casamento antes dos 16 anos. Quanto às anulabilidades, quando o casamento é anulável, ele se refere aí no caso a interesses privados. Então são causas de menor gravidade do que a nulidade. Aí por isso nós temos umas características de que o casamento vai existir e vai gerar efeitos até a invalidação, e que o casamento só pode requerer essa anulação quem tiver o interesse jurídico na anulação do casamento. Quase sempre vai ser o outro cônjuge interessado, ou, por exemplo, o ascendente os pais de um deles, que vai poder pedir anulação. Também é admitido a ratificação do casamento. Não pode ser pedido pelo juiz ou pelo Ministério Público, né? O juiz não pode declarar isso de ofício, e essa ação anulatória ela tem um prazo decadencial. Esse prazo é o seguinte: são 180 dias no caso de falta de autorização, quando os pais não derem autorização para que o menor de 18, maior de 16 possa casar. 3 anos quando for o caso de erro essencial sobre a pessoa do outro. 4 anos no caso de coação, 180 dias no caso de incapacidade relativa, né, causa psíquica, 180 dias também no caso de revogação do mandado, da procuração, e 2 anos em caso de incompetência da autoridade celebrante. Artigo 1550. É anulável o casamento do menor de idade quando não autorizado pelo seu representante. Esse é no caso quando falta autorização dos pais. Essa hipótese de anulação ela é bastante rara, porque quando o menor de 18, maior de 16 vai requerer o casamento, isso já é verificado lá no processo de habilitação. Então, raramente vai acontecer essa hipótese. E, além disso, se no dia da celebração do casamento os pais estiverem lá assistindo à celebração, vai haver uma convalidação. É isso que prevê o artigo 1555, parágrafo 2º. Não se anulará o casamento quando a sua celebração houverem assistido os representantes legais incapazes ou tiverem por outro modo manifestado a sua aprovação. Então é uma hipótese de raramente vai acontecer, mas tem essa possibilidade, sim. Outra hipótese, segunda hipótese de anulação do casamento, artigo 1550,
inciso 3, por vício de vontade. Esse vício de vontade, nós vamos falar aqui principalmente da coação. A coação, ela é uma pressão moral e é o que faz que a pessoa seja forçada pelo temor, pelo medo, a manifestar essa vontade, né, e a ser obrigada a casar. Por exemplo, casamento, a pessoa força a outra a se casar, dizendo que se não casar vai revelar alguns segredos da vida pessoal. Isso seria uma hipótese, né, um exemplo de um casamento por coação. E aqui é o seguinte, essa coação é sempre uma coação moral, que vai ser a causa de nulidade. A coação, quando ela é física, quando ela é, né, ele está forçando ali com uma arma, por exemplo, aí nós já não vamos estar falando de uma causa de anulação, nós não vamos estar falando de um vício na vontade. Nós estamos falando aí justamente falta de manifestação livre de vontade, que vai macular a própria existência do casamento. Nós vamos ter um casamento inexistente. A coação tem alguns requisitos. Por exemplo, a coação ela tem que ser grave, a ameaça tem que ser extremamente séria, mas pode ser contra a pessoa ou contra terceiro, né? Você pode ameaçar o filho ou os pais, e isso também, desde que ela seja grave, vai ser uma coação capaz de anular o casamento. Também outro requisito é que ela seja séria, ela deve ter o dano de assustar, tem que ser iminente ou atual, tem que ser uma ameaça atual, não pode ser uma ameaça feita a tempos pretéritos, há muito tempo atrás. E tem que ter um vínculo, né, um nexo entre a ameaça e o casamento. E óbvio que a ameaça tem que ser algo injusto, não pode ameaçar de algo lícito. Se você não casar, eu vou executar uma dívida sua que você tem. Isso não é uma ameaça porque é um ato lícito. Terceira hipótese que nós temos de anulação do casamento é artigo 1550, inciso 4. Anulável o casamento do incapaz de consentir ou manifestar de modo inequívoco seu consentimento. Esse é do relativamente incapaz, que tem alguma causa psíquica que faz com que ele não tenha completo discernimento para expressar com total discernimento a manifestação de vontade e de voluntariedade para o casamento. Essa anulação do casamento tem um prazo decadencial de 180 dias a partir do casamento e não de quando cessa a incapacidade. Quarta hipótese que nós temos, anulável o casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges. Esse é no caso do casamento por procuração, em que é feito o casamento por procuração e a procuração é revogada antes do casamento. Só que o mandatário não soube da revogação e assim mesmo fez o casamento por procuração. É necessário outro elemento, que não haja coabitação entre os cônjuges, né, entre o casal, porque a pessoa realmente não manifestou a vontade, já tinha revogado o mandato né, de autorização para que outro casasse em nome dele. E aqui também se equipara a revogação da procuração quando há anulação judicial dessa procuração, uma decisão judicial anulando, né, invalidando a procuração. A quinta hipótese é anulável o casamento por incompetência da autoridade celebrante. No caso da incompetência da autoridade celebrante, nós já falamos, no caso, por exemplo, de um juiz
que é um juiz, não é o juiz competente para aquele ato, o juiz da vara de falência, o juiz criminal. Esse juiz poderia ser competente se ele estivesse atuando em outra vara, mas não é o competente naquele caso. Aí é uma causa de anulação do casamento. E por fim, nós temos a mais complexa causa de anulação, que é a causa por erro essencial sobre a pessoa do outro. Previsão no artigo 1556. O casamento pode ser anulado por vício de vontade se houver por parte de um dos nubentes, ao consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. Esse erro é um erro ou ignorância, que dá uma falsa percepção, uma noção errada sobre a outra pessoa com que ele está contraindo o casamento. Um noivo não sabe exatamente, né, a essência da outra pessoa. Esse erro tem que ser substancial, bem essencial, que impeça a convivência conjugal. Não pode ser qualquer defeito que ele não tinha, né? Qualquer defeito superficial da outra pessoa que ele não tinha conhecimento. E aí nós temos as previsões, né, das 3 hipóteses de erro essencial sobre a pessoa do outro no artigo 1557. Inciso 1º. Considera-se erro essencial que diz respeito à sua identidade, honra e boa fama, sendo esse erro tal que o seu conhecimento ulterior torne insuportável a vida comum ao cônjuge enganado. Esse erro que vai versar sobre identidade, honra, boa fama, ele também tem que fazer com que essa vida conjugal se torne insuportável. Aqui sobre erro sobre a identidade, nós temos sobre a pessoa que não tem você não sabe exatamente quem é a pessoa. Aqui se enquadra em erro sobre a identidade da pessoa, algum estelionatário que usa o nome falso, né, que se passa por outra pessoa. Mas aqui sobre também identidade, nós temos aqui o caso de transexual. Transexual, por exemplo, que fez uma cirurgia de redesignação sexual, mas aí há um erro sobre a pessoa, ele não sabia exatamente sobre a pessoa. E para a convivência conjugal, essas características da pessoa são relevantes, e existindo erro, né, um erro ou ignorância em relação a isso é uma causa de anulação do casamento. Claro, desde que isso se torne insuportável à vida conjugal. E aqui nós temos alguns casos em que há divergência doutrinária sobre se caracteriza ou não erro essencial quanto à identidade, honra ou boa fama da pessoa. Por exemplo, um dos cônjuges ignorar ou, né, não saber sobre preferência sexual, identidade, né, sexual. Se o outro parceiro é homossexual, bissexual, tem alguma preferência que torne a sua vida insuportável à vida conjugal, isso pode ser considerado uma causa de anulação. Também está nesse caso os viciados tanto em jogos quanto tóxicos e álcool. Porque aqui também o erro não é somente sobre a identidade da pessoa, mas sobre a honra e a boa fama. Os viciados em jogos, viciados em drogas ilícitas, em álcool, tem essa mácula na honra e na boa fama. Então, todos esses casos aqui, a jurisprudência entende que pode ser causa de anulação do casamento. É bom ressaltar que tem que necessariamente tornar essa vida conjugal insuportável, e a pessoa tem que ter um desconhecimento prévio dessa situação.
de qualquer uma dessas situações antes do casamento. Se já conhecia e ficar provado, né, de alguma forma que ela já conhecia, não pode ser uma causa de anulação do casamento. A segunda causa, que é do 1557, inciso 2º, é a ignorância de crime. Esse crime tem que ser anterior ao casamento, que a sua natureza torne insuportável a vida conjugal. Aqui nós estamos falando necessariamente de crimes ultrajantes, crimes que causam repulsa, e que aquele crime, se a pessoa soubesse que o parceiro tinha cometido aquele crime, ela não casaria. Aqui nós estamos falando de homicídio, estupro de vulneráveis, não de crimes de menor potencial ofensivo, crimes assim contra o patrimônio, crimes sem violência, mas algo que torne a vida da pessoa torne insuportável a convivência conjugal. E por fim nós temos inciso 3º do artigo 1557, também é erro essencial, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou por herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Aqui nós temos a ignorância de defeito físico irremediável. É defeito físico que não tem tratamento. E não está incluído aqui deficiência física. Além do defeito físico irremediável, temos a moléstia grave e transmissível. Alguma doença que seja transmissível tanto para o parceiro ou para a prole em comum, né, para os filhos. Nesse caso, não está incluído aqui a esterilidade. A esterilidade não é considerado um defeito físico irremediável com capacidade para anular o casamento. Mas está aqui incluído, por exemplo, a impotência sexual sem cura. É o que torna impossível, né, a vida sexual do casal, e desde que essa impotência ela não tenha cura, não seja remediável. Se for algo transitório que possa ter tratamento, isso não pode ser uma causa de anulação. Agora, a impotência reprodutiva, no caso esterilidade e incapacidade de ter filhos, não é considerada uma causa de anulação do casamento. E com isso nós encerramos aqui as causas de anulação do casamento, as causas de nulidade, e terminamos a matéria do primeiro ciclo de Direito de Família. No próximo item nós vamos ver a revisão para a primeira avaliação, para a primeira VA.